Bom dia, 7 de junho, primeiro domingo do mês. E se fosse um domingo normal, hoje à noite, todos nós participaremos na ceia do Senhor. Eu estou olhando para o futuro, poder fazer isto com os irmãos. Bom, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, mais um domingo, chegar perante Ti numa aula bíblica, em que estamos reunidos, Pai, para estudar a Tua Palavra. Nos ajuda no nosso estudo, Pai. Queremos aprender de Ti. Queremos, Pai, aprender como viver. Viver vidas que honram e glorificam Tua pessoa, Teu nome. Nos ajuda, Pai, para que podemos aprender e aplicar tudo à nossa vida. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Muito bem. A semana passada aprendemos que para nossa preparação para serviço e ministério, é preciso ter também uma mudança de confiança. Confiança do eu, para confiar em Deus. Para isso, poderíamos ser levados até o que parece o ponto da morte. Entramos neste assunto vendo o exemplo da vida do apóstolo Paulo e notando como isso ocorre. Terminamos lendo o último versículo do capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18. Que é assim, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aqui estamos todos descritos como olhando no espelho e vendo a glória do Senhor. E estamos sendo transformados nessa imagem pelo Espírito Santo. Uau! No capítulo 4, Paulo aborda nossa comunicação do processo da mudança na vida de outras pessoas. Para que nosso ministério alcance esse alvo, há certas coisas exigidas de nós. Paulo voltará ao princípio de que a vida sai da morte. Mas primeiro, ele lista alguns obstáculos que impedem que nosso serviço seja eficaz. Essas barreiras precisam ser removidas. Veremos isto em versículos 1 e 2 do capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo menciona 3 coisas que prejudicam a eficácia do nosso serviço. Se estas coisas forem permitidas em nossas vidas, não conseguiremos trazer as mudanças necessárias para as pessoas para as quais ministramos. E estas coisas são as coisas que por vergonha se ocultam. Acredito, nossas desonestidades. Segundo lugar, andando com astúcia.
E, em terceiro lugar, falsificando a palavra de Deus? Eu não faço isso. Vamos ver. As coisas ocultas que por vergonha nos escondemos, são coisas desonestas que escondemos na escuridão de nossos corações, quer dizer, dentro da nossa vida interior, que só Deus veja em nós. Ninguém sabe que elas estão lá, mas elas afetam nossas intenções e nossas ações. Em segundo lugar, andar com astúcia refere-se às coisas ocultas. As coisas desonestas em nossos corações vêm logo aparecendo como astúcia no serviço. Agimos de maneira enganosa para que as outras pessoas cheguem à ideia que queremos cuidá-las e ajudá-las, mas por trás temos interesse próprio e queremos promover a nós mesmos e aos nossos planos. E falsificar a palavra de Deus é manusear a palavra de Deus de maneira enganosamente com essa astúcia. Temos segundas intenções no que fazemos e por isso usamos a palavra de Deus para ajudar a promover nossa própria agenda. A presença de qualquer uma dessas desfará nosso serviço. Se as permitirmos ficar, não seremos capazes de comunicar efetivamente a verdade de Deus. E não veremos as pessoas com quem ministramos a serem transformadas à imagem do Senhor. Portanto, todas as três coisas devem ser abandonadas, consideradas mortas. Em seguida, Paulo nos mostra a necessidade de ter o poder de Deus operando em nosso serviço. Lembra, Satanás está grandemente agindo nas vidas das pessoas que queremos alcançar. Ele cegou suas mentes e as deixou nas trevas espirituais. Ele tornou impossível para nós ministrar aos perdidos sem a ajuda de Deus. Somente Deus pode desfazer o que Satanás fez a trazer luz às pessoas que estão nas trevas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, lendo agora versículos 3 a 7. E veremos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos apenas vasos de barro. Está referindo a nós, nossa pessoa interior e nossa pessoa exterior. Deus precisa da nossa pessoa exterior, nossos corpos. Somos apenas vasos de barro. Nós temos o grande tesouro do conhecimento da salvação que brilha em nós.
A luz do glorioso Evangelho de Deus brilhou em nossos corações. Agora, seu poder fará com que essa luz brilhe perante outras pessoas pelo nosso serviço. Deus projetou o nosso serviço para operar de maneira para poder mostrar a grandeza de seu poder. Quando as pessoas são mudadas e transformadas, isso mostra seu poder, não a nosso. Nossa preocupação, então, deve ser em apropriar esse poder em nosso serviço. Para nos ajudar a fazer isso, Paulo volta ao princípio básico de que a vida sai da morte. Ele nos aproxima desse assunto nos próximos versículos do capítulo 4. Agora veremos versículos 8 a 12. Versículos 8 a 12. Capítulo 4, versículos 8 a 12. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A morte referida nessa passagem não é a morte física, mas uma morte que deve ocorrer na vida interior. Pode ser descrito como morrendo para si mesmo. Nessa passagem, Paulo lista 4 coisas que são trazidas à nossa vida, que causam essa morte. Então, voltando para versículo 8. Nós somos, em primeiro lugar, atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Atribulado significa passar por adversidades, sofrer tribulação. Na língua grega, vem da ideia de quando as uvas são pisoteadas repetidamente em cubas pelos participantes descalços para liberar seus sucos. Perplexo significa ficar sem recursos e não saber para onde ir, ficar indeciso, tornado de espanto. Perseguido significa ser maltratado, ser submetida à violência, ser feito para virar e fugir. E abatidos significa ser jogado ou lançado no chão, humilhar, baixar, derrubar. Essas são coisas externas que são trazidas para nossas vidas para nos causar morrer para si mesmo. Essa morte é necessária se quisermos trazer mudanças para a vida de outras pessoas. Mas há uma nota de segurança e confiança durante esse processo de produção de morte. Paulo acrescenta que, versículo 8 ainda, somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não somos desanimados.
Somos perseguidos, mas não desamparados. E somos abatidos, mas não somos destruídos. Angustiado tem a ideia de ter seu espaço pessoal reduzido, apertado e restringido, tornar-se preso. Desanimado é estar sem ânimo, sem vontade de agir. Desamparado quer dizer que quem não conta com proteção, privado de ajuda material ou moral. E destruir é arruinar, devastar, estragar, reduzir a nada. Não estamos presos. O mundo inteiro de ministério está sendo aberto para nós. Não estamos desanimados, temos esperança no Senhor. Não somos desamparados, o Senhor está conosco e nos deu acesso a todos os recursos do céu. E não somos destruídos. Nossa morte nos tornará eficazes com as pessoas do mundo que não conhecem o Salvador. Deus orquestra exclusivamente a vida de seus servos. Ao prepará-los, ele opera de maneira diferente do que os homens operam. Ele não reforça nosso ego. Ele não nos estimula com as vantagens do mundo ou por qualquer tipo de droga. Ele os leva ao ponto da morte. Seu alvo é torná-los eficazes em trazer vida às outras pessoas. E lembra, a vida sai da morte. Às vezes, crentes reagem com raiva ao enfrentar essas coisas. Em vez de ver a mão do seu Pai Celestial preparando-os para ministrar às outras pessoas, eles se deixam perturbados por todas as circunstâncias perturbadoras. Eles procuram alguém para culpar e muitas vezes se tornam amargos e cáusticos. Quando isso acontece, em vez de ajudar outras pessoas, elas as destroem. Mas o princípio bíblico é que a morte torna possível produzir vida. Somos entregues à morte para que a vida seja exibida. Lembre-se, a morte trabalha na pessoa que ministra para dar vida àqueles que estão sendo ministrados. O Senhor expressou esse princípio a seus discípulos no Evangelho de João. Veremos isso em capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12 de João, vamos ler versículos 23 a 28. João 12, 23 a 28. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Uau, que palavras, né? Uma semente só pode crescer e dar frutos se for plantado no solo e morrer. Ele estava falando da sua própria vida. Ele veio ao mundo e ele tinha que morrer. Este é um princípio bíblico para serviço a Cristo. A fruta só vem pela morte. Isso era verdade no ministério do Senhor e é verdade no nosso. Temos que aprender isto. E, finalmente, somos ensinados de devemos aprender a operar pela graça de Deus. A graça é o poder de Deus que é trazida para a nossa vida e ministério. É a aplicação da ajuda divina a tudo que fazemos. Isso torna nosso viver e nosso ministério sobrenaturais. O ministério que é realizado pela graça traz glória a Deus, não a pessoa que o faz. Paulo nos fala sobre essa graça e como ela entrou em operação em seu ministério. Agora vamos passar para 2 Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, agora capítulo 12. Veremos versículos 7 a 10. Que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Em algum momento, a vida de Paulo foi interrompida. Algo foi trazida ou aplicada à sua vida que perturbou sua maneira normal de viver. Ele disse que isso o esbofeteou. Era como se alguém lhe deu uma tapa no rosto e depois ficasse por perto para continuar tratando com violência. Paulo chamou isso de espinho na carne. Quaisquer que fossem os detalhes, ele o tornou incapaz de ministrar por seus próprios esforços. 3 vezes ele pediu ao Senhor para removê-lo, mas qual era a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Quer dizer que sua graça foi suficiente para ele. As palavras graça e poder são usadas como sinônimos aqui. O poder do Senhor opera sobre o homem quando ele é fraco. Essa fraqueza chega até nós na forma de enfermidades, censuras, necessidades, perseguições, angústias, coisas assim. E
quando Deus quer capacitar uma pessoa para um ministério poderoso, Ele traz essas coisas para a sua vida. Esses são frequentemente assuntos de muitos tempos tomados em oração, até que nossos irmãos fiquem compassíveis e querem que essas coisas sejam tiradas, orando por nós. Mas precisamos ver Deus trabalhando nessas coisas. São coisas necessárias para aqueles que ministram, porque são meios de receber o poder de Deus. A palavra forte no final dessa passagem é a palavra poderosa. Paulo tornou-se poderoso porque a graça de Deus havia chegado a ele. Em 1 Coríntios, Paulo nos disse que ele operava por essa graça em seu ministério. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 a 10. Versículos 9 a 10. Vamos ler. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aqui nesses versículos, Paulo nos disse que ele operava por essa graça em seu ministério. Paulo disse que não merecia a posição que recebeu, mas a graça de Deus fez dele o que ele era. Isso o tornou útil na mão do Senhor. Deus usou essa graça para produzir uma obra frutífera. De fato, ele disse que essa graça realmente fez toda a obra. Este é o ministério que se torna poderoso a operar pela graça de Deus. Deus ainda quer que operemos por seu poder hoje. Então, ele interrompe a vida daqueles a quem chama para ministrar. E ele os prepara para serem instrumentos de graça por coisas que bufam, perturbam e trazem problemas. E quando essas coisas acontecerem, você pode sentir que foi desabilitado do seu serviço cristão. Mas lembra, é Deus trabalhando em sua vida, equipando você para um ministério muito mais poderoso, possibilitado pela sua graça. Morrer para si mesmo ocorre em sua vida interior. É um ajuste que você escolhe aceitar e fazer. Ao experimentá-lo, você saberá com certeza que a vida sai da morte. Vamos orar. Senhor Pai, mais uma vez te damos graças por ter essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pai, queremos ser bons servos Teus. Queremos ser, Pai, fiéis a Ti. Pai, ajuda-nos a meditar no que temos lido hoje, do que temos visto hoje na Tua Palavra, para que Tu possa fazer essa mudança em nossas vidas. Pai, em minha vida, eu peço, Pai, esteja com todos os nossos irmãos, dá-lhes um dia bom. Um dia que eles vão estar sempre se glorificando, louvando o Teu nome, Pai. No nome de Cristo Jesus, pedimos isto. Amém.